Ok, iniciamos a semana agora, continuando com o capítulo 18, já é a quarta parte, né? Onde vamos estudar juros simples e compostos. Na semana passada a gente fez uma revisão de porcentagem, você está lembrado disso? A gente aprendeu a fazer cálculo mental de porcentagem simples, né? Tipo 50%, 10%, etc. E também vimos sobre fator de aumento, fator de redução, aumentos sucessivos, descontos sucessivos. Né? Isso são todos temas de porcentagem que vão estar na nossa prova, né, da semana que vem. Então é bom fazer uma revisão adequada, assistir novamente os vídeos, fazer novamente os exercícios, etc. Agora hoje não, hoje a gente vai ver juros simples agora neste vídeo e juros compostos no próximo vídeo, tá? Então, porcentagem e juros é só isso, né? Só isso que vai cair na prova. Porcentagem e juros, não vai ter geometria, não vai ter nada disso, tá bom? Então aproveita para aprender bem esse assunto. Aliás, é um assunto muito importante, né? Tem talvez uma das coisas que tem mais aplicação na vida real é justamente essa questão de juros simples e composto, tá bom? Então vamos lá. Juros simples também é uma matéria de revisão. Provavelmente você já viu lá no sexto ou sétimo ano, né? Então as aplicações, as principais aplicações dos juros, né, estão, por exemplo, no o valor a ser pago por um determinado empréstimo em um certo período de tempo, né? Você toma uma quantia emprestada durante um certo tempo e quando você vai devolver, você tem que pagar uma quantia a mais chamada de juros. Também pode ser o valor a mais a ser pago por uma compra parcelada ou atrasada, né? Quando a gente compra alguma coisa parcelada, nunca é igual ao preço de à vista. E o valor a ser recebido por um investimento aplicado por determinado tempo, né? Por exemplo, você aplica um determinado valor, por exemplo, na caderneta de poupança, e depois de um certo tempo, quando você vai lá fazer a retirada, né? Então tem um valor a mais. Esse valor a mais é o juro, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver essa situação aqui do senhor Pedro. O senhor Pedro aposentou-se recentemente e recebeu um grande valor ao sair da empresa em que trabalhava. Ele investiu parte desse dinheiro, 50 mil reais, em uma aplicação financeira que renderá 1% de juros simples ao mês. Tá? Agora, após 5 anos, essa aplicação renderá quanto de juros a ele? Qual será o valor total acumulado nesse período? Bom, vamos lá. Eu primeiro já frisei aqui, né? Coloquei em negrito aqui 1% de juros simples ao mês. E aqui ele fala após 5 anos. Tá? Então já começa que tem aqui, olha, a unidade de tempo aqui é anos e a unidade de tempo aqui é mês. Não dá para fazer cálculo dessa maneira, né? Então a gente tem que converter, transformar 5 anos em meses. Como cada mês, aliás, cada ano, né, tem 12 meses, em 5 anos, quantos meses isso equivale? 5 vezes 12, correto? Que dá quanto? Dá 60, né? Muito bem. Então a primeira pergunta é quanto de juros vai render para ele, né, nessa aplicação após 5 anos. E depois ele pergunta qual será o valor total acumulado nesse período. Bom, todo mês a aplicação vai render 1% de 50 mil, né? Porque é o que disse o problema. Todo mês ele vai render 1% de 50 mil. 1% se escreve 0,01. D significa multiplicação, né? 50 mil. Né? Se você quiser fazer em forma de fração, é 1 sobre 100, né? Vezes 50 mil, que dá 500. Tá? Agora, após 5 anos, ou seja, 5 vezes 12 meses, que equivale a 60 meses, né, isso vai render 60 vezes 500, né, porque todo mês é 500 reais que ele vai ganhar, então vai ser 60 vezes 500, que vai dar 30 mil. Né?
E o valor acumulado, que é a segunda pergunta que ele faz, né, qual será o valor total acumulado nesse período, vai ser o que ele tinha antes, que era 50 mil, né, mais os 30 mil que ele ganhou ao longo desses 5 anos. Né, e isso vai dar um total geral aí, que a gente chama de montante, de 80 mil reais. Tá? Então essas palavrinhas que eu marquei aqui de vermelho, todas elas são palavrinhas importantes quando a gente está estudando juros, tá? Então, olha, taxa representado pela letra I, capital, letra C, tempo, letra T, montante, letra M e juros, letra J, ok? Bom, agora, existem equações, né? Equações, fórmulas, que nos permitem calcular juros simples e montante, de forma a obtermos os resultados mais rapidamente, né? Então, as duas principais equações para cálculo de juros simples e montantes são essas aqui. J é igual a C vezes I vezes T, né? J é igual a CIT. Tem gente que fala assim, Jacinto, né? Como se fosse o nome de uma pessoa, mas tudo bem, isso fica a critério de cada um. Né? E M é igual a C mais J, ou seja, montante é igual ao capital mais os juros. Tá? Bom, usando essas fórmulas aqui para resolver essa situação, né, do senhor Pedro, como é que a gente faria? Né? Bom, primeiro, para calcular o juro, a gente usaria essa primeira fórmula aqui. Então, o J vai ser igual ao capital, que é 50 mil, vezes I, que é a taxa 0,01, né, 1%, vezes o tempo, que é 60 meses. Multiplicando isso aqui, a gente já encontra 30 mil. E o montante? O montante é o capital mais o juro. O capital ele já disse que foi 50 mil. E o juro a gente acabou de calcular, que é 30 mil. Então 50 mil mais 30 mil vai dar 80 mil, que é o montante. Tá? Agora, uma coisa importante, né, é que em cálculo de juros, ao usar essas fórmulas, a gente tem que converter sempre a taxa de juros, que aparece com esse símbolozinho de porcentagem, a gente tem que converter ou para a forma decimal, essa daqui, né? Ou então para a forma fracionária. Então, 1% se escreve assim, 0,01. Ou então, 1 sobre 100. Tá? Se fosse 12%, seria 0,12. Ou então, 12 sobre 100. Agora, se fosse 0,5%, 0,5%. Alguns alunos se confundem nisso. Cuidado aqui. 0,5% é 0,5%, é menos do que 1%. Né? Isso se escreve assim, 0,005. Tem 2 zeros aqui. Olha. Por quê? Porque isso é o resultado dessa conta aqui, 0,5 dividido por 100. A vírgula anda 2 casas para a esquerda. Por isso que ficou assim, 0,005. Tá? 87% é tranquilo, né? É 0,87, ou então 87 sobre 100. Bom, agora uma outra coisa a ser verificada, né? Eu já comentei agora, que se a taxa de juros for definida em mês, né, ao mês, se escreve assim, AM, né? A gente abrevia assim, tá? Então, o tempo também deve ser escrito em meses. E se a taxa for dada em ano, ao ano, AA, a abreviatura, o tempo deve ser escrito em anos, e assim por diante. Tá? Bom, vamos ver aqui um exercício resolvido. Para completar o valor necessário para comprar seu primeiro imóvel, Ana Paula e Décio emprestaram 100 mil reais em uma instituição financeira. Bom, esse verbo aqui, emprestaram, né? Eu costumo dizer tomaram emprestado, né? Mas não sei, de repente as coisas andaram mudando aí, eu não fiquei sabendo. Tá? Então eles tomaram emprestado 100 mil reais em uma instituição financeira. Esta, por sua vez, ou seja, a instituição financeira, né, ela cobra juros simples de 0,5% ao mês, né, 0,5% ao mês pelo empréstimo, que foi parcelado em 10 anos. Atenção, olha lá. Né? Aqui ele falou que é 0,5% ao mês e aqui ele fala o tempo em 10 anos. Então tem que converter, né? Cada ano tem 12 meses, 10 anos vai ser 10 vezes 12, que dá 120, correto? Muito bem, agora vem as perguntas. Quanto de juros
eles pagarão por mês nesse período? Segunda pergunta, ao final dos 10 anos, quanto eles terão pago à instituição financeira? Né? Com certeza não vai ser 100 mil, vai ser mais do que 100 mil. Né? Eles pegaram 100 mil emprestado, mas depois de 10 anos, eles vão pagando mês a mês, etc. Vai dar mais do que 100 mil. Né? Então é isso que ele está pedindo para a gente calcular. Bom, a primeira letra A, quanto de juros eles vão pagar por mês, é só a gente calcular 0,5%, né, de 100 mil. 0,5 se escreve assim, a gente já falou, né, 0,005. Né, de, ou seja, vezes 100 mil, isso dá 500. Né? Então, eles mensalmente eles vão pagar de juro 500 reais. Veja, não é a parcela que vai ser de 500 reais. Né? Ele vai pagar a parcela e mais 500 reais, né, que corresponde ao juro que o banco está cobrando. Tá? Bom, e na letra B ele pergunta ao final dos 10 anos quanto é que eles vão pagar à instituição financeira. Veja, como a gente falou, né, 10 anos equivale a 120 meses. Como eles vão pagar 500 reais todo mês de juro, então vai ser 500 vezes 120, que dá 60 mil, correto? Então, eles vão pagar 60 mil de juros em 10 anos de dívida. Agora, se a gente utilizar a fórmula, né, o juro, quanto é que dá? J é igual a CIT, C vezes I vezes T. Então, J vai ser igual a C, que é o capital, é 100 mil, vezes a taxa, que é 0,005, vezes o tempo, que é 120 meses. Multiplicando isso aqui, vai dar 60 mil, correto? E o montante vai ser o capital, que foi o dinheiro que eles pegaram, mais o juro, que foi o quanto eles pagaram, que foi 60 mil a mais, né? Então, vai dar 160 mil. Esse é o montante, correto? Então, no total, eles vão pagar 160 mil reais para a instituição. Bom, agora é a sua vez, tá? Vem uma série de exercícios aqui. Eu vou mostrar os exercícios, dizendo aí a página, você localiza, pausa o vídeo, faz o exercício e em seguida eu mostro a resposta, tá bom? Então aqui nesse 16 ele pede para completar essa tabelinha, só um exercíciozinho para você treinar, né? Como é que se transforma essas porcentagens em número decimal. Ele deu até um exemplo aqui na primeira, 2% de 7 mil. Né? 2% significa 0,02. D é vezes 7 mil. Você calcula isso aqui, você vai usar a calculadora, né? E vai descobrir que dá 140. Tá? Então faça os outros aí, por favor. Ok? Aqui está a resposta. Tá? É tranquilo esse exercício, né? Às vezes os alunos se confundem um pouco aqui, olha, 7,5%. Como é que se escreve isso? Né? É 0,075, porque é 7,5 dividido por 100. Né? Então, se você fizer essa continha, você vai ver aí na calculadora, pode conferir, né, que vai dar 0,075. Como é D 380, então é vezes 380, que dá como resultado 28,5. Tá? Aqui também é 0,9%. 0,9 é menos do que 1. Né? Então isso dá menos do que 1%. Então se escreve assim, 0,009. Tá? Muito bem. Próximo exercício é o 17. Ao aplicarmos a fórmula JCIT, J é igual a CIT, devemos nos certificar de que as variáveis I e T estão compatíveis, ou seja, que ambas estão relacionadas à mesma unidade de tempo. Foi o que a gente já falou antes, né? Então, se tiver em mês, tem que transformar o tempo em mês. Se tiver em ano, tem que transformar o tempo em ano. Então, dessa forma, um capital de R$ 3.500 aplicados a uma taxa de 2,5% ao mês, por um período de um ano, olha só, ele falou aqui ao mês e está falando no período de um ano, então tem que converter, né? Não pode escrever 1, tem que escrever 12, porque são 12 meses, tá? Então, renderá juros que podem ser calculados por... Ele não está pedindo para você calcular, ele só está pedindo que você monte a fórmula, né?
Então, qual será dessas 4 fórmulas aqui a que é a correta para se resolver esse problema? Muito bem, a letra C, tá? Depois você vê aí com cuidado e confere se você acertou. Número 18, Sueli quer reformar o seu escritório e decidiu realizar um empréstimo no banco de sua conta corrente. O valor total desse empréstimo é de R$15.000, né? Então ela vai retirar R$15.000 do banco. A juros simples de 1,8% ao mês. A dívida foi parcelada em 3 anos. De novo, sempre preste atenção a isso, tá? 3 anos significa 3 vezes 12, né? Dá 36 meses. Bom, com base nessas informações, responda qual é o valor de juros a serem pagos nesse período de tempo, qual é o montante a ser pago ao final dos 3 anos e qual é o valor de cada uma das 36 parcelas a serem pagas. Ele já deu a dica aqui, ó, são 36 parcelas, né? Muito bem, pausa, faça e confira a resposta aqui comigo, tá bom? Qualquer dúvida você me procura lá no WhatsApp, caso você não tenha entendido essa explicação aqui. Bom, o próximo exercício é o 19. Ele diz o seguinte, olha, esse aqui não é para fazer cálculos, né? Ele diz o seguinte, ó, considerando a equação para cálculo de juros simples, eu já coloquei a equação aqui, no livro não tem isso aqui não, né? Mas eu já coloquei aqui para você não se confundir. Então, supondo que conheçamos o valor dos juros cobrados, ou seja, a gente conhece o valor da letra J, a taxa utilizada, então a gente conhece a letra I, né, sabe qual é o valor, e o tempo de aplicação, portanto, sabemos o valor da letra T. Aí ele pergunta, podemos calcular o capital, ou seja, a letra C, empregado por qual dessas fórmulas aqui, né? Então, para quem não sabe nem por onde começar, eu aviso. A intenção aqui é a gente isolar a letra C, porque é isso que ele perguntou, para calcular o capital. Então, a gente vai isolar a letra C e o que não é a letra C, a gente vai passar para o outro lado. Como está multiplicando, a gente passa dividindo, certo? Muito bem, eu tenho certeza que você marcou aí a letra C, né? Que é esta aqui, que é a resposta correta, né? Isolando a letra C, a gente obtém isso aqui, ó. C é igual a J dividido por I vezes T. Correto? Bom, número 20, Marina fez uma aplicação financeira de um capital no valor de R$30.000 a juros simples de 0,75% ao mês. Olha lá, menos do que 1%. Agora, pergunta, qual é o valor dos juros rendidos em um mês de aplicação? Então aqui não tem que converter nada, né? Porque ele falou que é 0,75% ao mês e ele pergunta para calcular o juro em um mês. Agora, na letra B, qual é o valor dos juros rendidos ao final de um ano? Opa, aqui tem que converter, né? Um ano são 12 meses. Pausa, ok? Foi. Está aqui a respostinha, tá bom? Número 21. Lucas pegou emprestado R$4.800 no banco e combinou com sua gerente que pagaria em 24 parcelas, iguais a juros simples de 2% ao mês. Ok? Então, o valor de cada parcela a ser pago por ele será de quanto? E agora, hein? Como é que a gente vai calcular isso? 2% ao mês. Pensa bem direitinho. Vê se você aí, olha, marcou a letra D, né? Porque o montante, observa bem isso aqui, tá? O valor de cada parcela. Então a gente tem que ver o seguinte, ele pegou 4.800, mas ele não vai devolver 4.800, vai devolver mais, né? Quanto será que ele vai devolver? Vamos calcular. Chama-se montante. Montante é igual a C vezes 1 mais I vezes T. Veja, ele fez aqui desta maneira, né? Mas você não precisa fazer desta forma aqui não, né? Você pode calcular separadamente, né? Calcular o juro, depois somar com o capital, que é 4.800,
né? Mas aqui ele jogou tudo numa fórmula só. Mas tudo bem, de qualquer maneira vai ser os 4.800 mais o juro, e isso vai dar 7.104, tá? 7.104 vai ser o montante. Então, ele vai pegar esses 7.104 e vai dividir em 24 parcelas. Então, quanto vai ficar cada parcela? R$ 296, tá? Que letra D. Número 22 é outro que não precisa fazer conta. Para resolvermos um problema de juros simples em que a única variável é a taxa I, podemos isolá-la na equação J é igual a CIT e calcular o valor da taxa por qual dessas equações aqui, né? Então, ele agora está querendo isolar, ele falou, ó, podemos isolá-la, isolar quem? A taxa I, isolar a letra I. Então, quem é que vai passar para o outro lado? O C e o T. Como eles estão multiplicando, eles vão passar para lá dividindo, né? Então, como é que vai ficar? Muito bem, letra D, né? Isolando o I vai ficar assim, ó, J sobre C vezes T, né? Porque ele passou para o outro lado dividindo. O exercício 23, na página 123, afirma o seguinte: qual é o tempo necessário para que uma aplicação de R$10.000 a uma taxa de 0,5% ao mês renda R$2.000 a juros simples? Atenção, ele está perguntando qual é o tempo, não é? Mas ele disse que o capital é 10.000, ele disse que a taxa é 0,5, que se escreve 0,005, né? E ele disse que o juro vai ser de R$2.000, correto? Então, agora é só você fazer a transformação adequada aí na fórmula e isso, letra B, né? Então, ela transformando aquela fórmula, né, do juro, isolando a letra T, vai ficar J sobre I vezes C, né? Então, jogando os valores que foram dados aqui nesta fórmula, vai ficar isso aqui, 2.000 dividido por 0,005, que é 0,5%, vezes 10.000, que é o capital, tá? Isso vai dar 40. 40 o que? É o tempo. Então, 40 meses, letra B, ok? Muito bem, então no próximo vídeo a gente vai ver juros compostos.